Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui eu analiso conteúdos científicos e educacionais com explicação simples, direta e aplicada. Neste vídeo, vamos analisar um tema que está crescendo muito na ciência do esporte: o papel do microbioma intestinal na performance de atletas de alto nível. A pergunta principal é: o intestino pode influenciar desempenho, recuperação e adaptação ao treino? O artigo que vamos discutir é uma revisão sistemática de escopo publicada em 2025. Os autores analisaram estudos sobre microbioma intestinal, treinamento, nutrição, probióticos e performance esportiva. A ideia central é que o intestino não participa apenas da digestão. Ele também pode influenciar metabolismo energético, sistema imune, inflamação, absorção de nutrientes e recuperação. Isso não significa que existe uma fórmula pronta para melhorar a performance pelo intestino, mas significa que o microbioma pode ser uma peça importante dentro de um sistema maior: treino, dieta, recuperação, saúde e desempenho. O microbioma intestinal é o conjunto de micro-organismos que vivem no intestino. Ele inclui bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos que formam um ecossistema complexo. Esse ecossistema conversa com o corpo inteiro. Ele participa do metabolismo energético, da produção de moléculas bioativas, da regulação do sistema imune, do controle da inflamação e da absorção de nutrientes. Para atletas, isso é importante porque o corpo precisa transformar alimento em energia, controlar processos inflamatórios, recuperar tecidos e sustentar adaptações ao treinamento. O artigo destaca que o microbioma pode produzir metabólitos importantes, como os ácidos graxos de cadeia curta, conhecidos como SCFs. Esses metabólitos podem se relacionar com energia, barreira intestinal, imunidade e recuperação. Portanto, o intestino não é só digestão, ele é regulação fisiológica. Atletas de alto nível não precisam apenas treinar bem. Eles precisam absorver nutrientes, sustentar energia, recuperar melhor, controlar inflamação e manter saúde gastrointestinal. Treinos intensos e prolongados podem desafiar o intestino. Quando a carga é muito alta ou mal administrada, podem aparecer desconfortos gastrointestinais, aumento da permeabilidade intestinal, alteração da microbiota e maior resposta inflamatória. Isso pode prejudicar recuperação, imunidade e desempenho. A revisão mostra que o microbioma pode se relacionar com vários elementos importantes para a performance, incluindo metabolismo energético, resposta imune, produção de SFAs, saúde da barreira intestinal e capacidade de adaptação ao treino. Então, a mensagem prática é simples: o atleta não precisa apenas treinar forte, ele precisa absorver, recuperar e adaptar. Este artigo é uma revisão sistemática de escopo. Isso significa que os autores não buscaram calcular um efeito médio, como em uma meta-análise. O objetivo foi mapear a literatura disponível, identificar padrões, organizar evidências e mostrar lacunas de conhecimento. A busca foi realizada em 3 bases científicas: PubMed, Scopus e Web of Science. Inicialmente, foram identificados 117 registros. Depois das etapas de triagem, remoção de duplicatas, avaliação dos textos completos e exclusões, 19 estudos foram incluídos. Esses estudos envolveram atletas de endurance, força e potência, esportes coletivos e modalidades mistas. A frase importante aqui é: o estudo mapeou a evidência, mas não fechou a discussão. O tema é promissor, mas ainda está em construção. Um ponto muito interessante da revisão é que diferentes modalidades podem apresentar diferentes padrões de microbioma. Atletas de endurance podem ter perfis relacionados ao metabolismo de energia e produção de ácidos graxos de cadeia curta. Atletas de força e potência podem apresentar outros padrões, possivelmente ligados a metabolismo proteico, composição corporal e demandas musculares. Esportes coletivos, por sua vez, podem gerar padrões mistos, porque combinam resistência, velocidade, potência, tomada de decisão, pausas e esforços intermitentes. O artigo destaca que a composição do microbioma pode variar conforme o tipo de esporte, a carga de treino, a dieta e a fase da temporada. Isso é importante porque mostra que o microbioma não deve ser interpretado como algo igual para todos. O tipo de esporte pode moldar o ecossistema intestinal. Nos esportes de endurance, a revisão destaca um ponto muito conhecido na área do microbioma esportivo: a relação entre bactérias como Veillonella e o metabolismo do lactato. Durante exercício intenso, o corpo produz lactato,
Algumas bactérias podem utilizar esse lactato e transformá-lo em metabólitos como propionato, que pode atuar como substrato energético. Isso não significa que uma bactéria sozinha transforma alguém em atleta de elite, mas sugere que o microbioma pode participar da forma como o corpo reaproveita subprodutos do exercício. A revisão também cita padrões envolvendo Prevotella, Lactobacillus acidophilus e outras bactérias associadas a atletas de endurance. Além disso, estudos com ciclistas, corredores e racewalkers mostram que dieta, carboidratos, carga de treino e microbiota podem se relacionar com performance. A mensagem é: algumas bactérias podem ajudar o corpo a reaproveitar subprodutos do exercício. Em esportes de força e potência, o padrão pode ser diferente. O artigo cita atletas de MMA, wrestlers, nadadores, remadores e outros perfis com exigências musculares específicas. Em modalidades de potência, aparecem discussões sobre bacteroides, metabolismo proteico, aminoácidos, composição corporal e adaptação ao treinamento. No caso de wrestlers, por exemplo, a revisão destaca que estratégias de controle de peso antes da competição podem se relacionar com perfis diferentes de microbiota e metabólitos. Isso mostra que o microbioma também pode refletir a forma como o atleta lida com carga, dieta, perda de peso, recuperação e adaptação. Em esportes de força, ainda não temos uma conclusão fechada, mas a ideia central é que a exigência muscular muda, e o intestino pode responder junto. O microbioma parece acompanhar as fases do treinamento. A revisão cita estudos mostrando que períodos de maior carga, preparação, competição e recuperação podem modificar a microbiota. Em alguns atletas, a carga alta pode alterar diversidade microbiana, produção de SCFAs, frequência intestinal e abundância de certos grupos bacterianos. Também há dados sugerindo que a microbiota pode apresentar certa estabilidade dinâmica. Ela muda com o treino, mas também tenta manter equilíbrio. Isso é importante porque o microbioma pode funcionar, no futuro, como um marcador complementar de adaptação ao treino. Imagine integrar dados de carga de treino, sono, sintomas gastrointestinais, dieta, recuperação e microbioma. Ainda não estamos no ponto de usar isso como rotina simples para todos os atletas, mas a direção é clara: treino, carga e periodização podem conversar com o intestino. A dieta aparece como o principal modulador do microbioma. Antes de falar em probiótico, é preciso falar da base alimentar. Carboidratos, fibras, qualidade da dieta, proteínas e gorduras influenciam a microbiota. Em atletas de endurance, dietas com maior disponibilidade de carboidratos podem favorecer desempenho e estabilidade microbiana. Por outro lado, dietas muito restritas em carboidratos e ricas em gordura podem alterar o microbioma e, em alguns estudos, prejudicar a economia de exercício e desempenho. As fibras também são importantes porque alimentam bactérias produtoras de SCFAs. Esses metabólitos participam de processos ligados à energia, intestino equilibrado, inflamação e saúde metabólica. Então, a mensagem prática é: antes do probiótico, vem a base alimentar. Não faz sentido buscar manipular o microbioma com cápsulas se a dieta diária não sustenta um ambiente intestinal favorável. Probióticos podem funcionar, mas não são genéricos. Esse é um dos pontos mais importantes do artigo. O efeito depende da cepa, da dose, do tempo de uso, da modalidade, da dieta, do estado de saúde do atleta e do objetivo da intervenção. Alguns estudos apontam benefícios em VO2 max, tempo até exaustão, sintomas gastrointestinais, imunidade, infecções respiratórias e recuperação, mas os resultados são variados. Existem estudos com efeitos positivos, estudos com efeitos mistos e estudos sem melhora clara. Por isso, não dá para dizer que probiótico melhora a performance de forma geral. A pergunta correta é: qual probiótico, em qual atleta, por quanto tempo, com qual dieta e para qual objetivo? A frase-chave é esta: probiótico não é genérico, a cepa importa. Apesar do potencial, a ciência ainda tem várias limitações. Muitos estudos usam amostras pequenas, as metodologias de análise do microbioma são diferentes, as intervenções têm durações variadas, há pouca padronização nos desfechos. A maioria dos estudos ainda envolve mais atletas homens do que mulheres. Além disso, o microbioma varia muito entre indivíduos. 2 atletas podem praticar o mesmo esporte, ter dietas parecidas e ainda assim apresentar microbiomas diferentes. Isso torna difícil transformar os resultados em regras universais. A revisão deixa claro que ainda não temos uma visão definitiva sobre microbioma e performance. O tema é promissor, mas ainda não está pronto para receitas universais. A principal aplicação prática é pensar em integração.
Treino, dieta, microbioma, recuperação e saúde gastrointestinal precisam conversar. Na prática, isso significa individualizar, monitorar sintomas gastrointestinais, ajustar carboidratos conforme fase do treino e competição, garantir ingestão adequada de fibras, cuidar da barreira intestinal, avaliar o uso de probióticos com critério, e integrar o trabalho entre treinador, nutricionista, médico e atleta. O futuro pode ser a nutrição de precisão aplicada ao esporte, em que a dieta e as intervenções são ajustadas ao perfil do atleta, à modalidade, à fase da temporada e às respostas individuais. Mas o presente exige cautela. Não existe atalho mágico pelo intestino. Existe o sistema: treino bem planejado, alimentação adequada, recuperação, saúde e monitoramento. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E me diga nos comentários, você acredita que o microbioma intestinal será uma das próximas fronteiras da performance esportiva?